Já faz um tempo que vocês vêm me pedindo aqui nos comentários o filme Coração Satânico. É um filme que eu ainda não tinha assistido, estava longe do meu radar e a gente já tinha visto aqui nos comentários várias pessoas pedindo por ele, então, vou assistir o filme. Mas antes, fui pesquisar a respeito e descobri que ele era inspirado num livro. Então, antes de ver o filme, eu precisava ler o livro. Então, eu estava terminando a leitura para depois assistir o filme e aí sim trazer para vocês. Então, no vídeo de hoje, vamos para Coração Satânico. Vem comigo. Lançado em 1987 e dirigido por Alan Parker, Coração Satânico é um daqueles filmes que não se encaixam confortavelmente em um único gênero. Ele começa como um noir investigativo clássico, mergulha num thriller psicológico e aos poucos deixa o terror metafísico escorrer pelas frestas da narrativa. A história acompanha Harry Angel, um detetive particular decadente, contratado para investigar o paradeiro de um cantor desaparecido anos antes. O que parecia um trabalho simples se transforma numa jornada cada vez mais perturbadora, marcada por mortes misteriosas, pistas fragmentadas e uma sensação constante de que algo está profundamente errado, não apenas com o caso, mas com o próprio investigador. Ambientado entre Nova York e Nova Orleans, o filme constrói uma atmosfera sufocante, carregada de simbolismo religioso, referências ocultistas e um clima quase febril, onde realidade e culpa parecem se misturar. Nada é gratuito. Diálogos, cenários, personagens secundários e até silêncios carregam camadas de significado. Mike Hurk entrega uma performance crua e vulnerável, enquanto Robert De Niro surge de forma enigmática, roubando cada cena com uma presença que incomoda mais pelo que sugere do que pelo que se revela. Coração Satânico não é um filme sobre demônios no sentido tradicional. É um filme sobre identidade, negação, culpa e auto-engano. Um quebra-cabeça narrativo que só revela seu verdadeiro formato quando já é tarde demais. E o preço da verdade se mostra alto demais para ser pago sem dor. Então, antes da gente se aprofundar sobre a história, né? Para quem é novo aqui no canal, não conhece a proposta do Entendeu ou Quero Que Eu Resenhe, vou me apresentar, né? Eu sou o Bruno, eu gosto muito de ver filmes e falar sobre filmes. Eu não sou crítico de cinema, não estudo cinema. Sou aquele cara que gosta de ver filmes desde pequeno, vejo muitos filmes, gosto muito de ler livros também. E resolvi trazer esse canal justamente para falar sobre. A minha ideia é criar uma comunidade onde a gente interage aqui nos comentários, fala sobre as interpretações dos filmes, a gente vê se a interpretação que eu tive da obra faz sentido, se ela casa com o que você tinha entendido da obra também, e é gratificante demais quando a gente se depara com comentários trazendo interpretações diferentes, mesmo as que concordam também, né? Mas tem as que discordam de forma respeitosa, falando, olha Bruno, teu ponto de vista é assim, o meu é assado, e às vezes as coisas se conectam de forma tão orgânica, e é tão bonito, né? Essa parte da comunidade é o que me motiva a fazer esse canal, fazer com que vocês vejam o meu vídeo, pra mim, é satisfatório demais, né? O meu vídeo aqui às vezes tem 30, 40, 50 minutos, às vezes 1 hora, às vezes até mais, e vocês veem até o final, cara, isso pra mim é indescritível, assim, é mágico, sabe? Então, só peço que para algumas pessoas não entendam que esse canal se propõe a ser um canal de crítica de cinema, tá? A gente tá aqui para resenhar, falar sobre, conversar a respeito, trocar ideia. Como se eu fosse aquele teu amigo do trabalho, sei lá, da tua família, um amigo da rua, que você se encontra, vamos falar do filme. Tu viu tal filme? Ah, olha só que legal, vamos trocar uma ideia a respeito, o que tu achou desse filme? Eu sou esse cara, sabe? Só que a gente tá aqui num espaço seguro, onde a gente pode trocar uma ideia nos comentários, agregar conhecimento. E tem, nossa, experiências que vocês compartilham comigo, assim, que são incríveis. Eu amo ler os comentários de vocês. Vocês sabem que eu leio o comentário de todo mundo, respondo todo mundo na medida do possível, né? E eu acho que essa é a parte mágica, né? E justamente essa comunidade é o que vem fortalecendo esse canal. As indicações de vocês, de filmes que vocês viram no passado, ou filmes recentes e que mexeu com vocês de alguma forma, é muito prazeroso fazer parte disso, porque vocês compartilham isso comigo, eu vou lá, sento, assisto esse filme e passo a entender melhor o porquê que esse filme mexeu com vocês dessa forma. E esse aqui é um excelente exemplo, né? É um tipo de filme que muito provavelmente só me chamaria atenção nos dias de hoje. Se eu sentasse agora para procurar num catálogo, de repente me deparasse com esse pôster ou com esse título, eu iria ler a sinopse, porque desde pequeno eu gosto muito de ver filmes, mas os moldes dos filmes que eu via quando eu era mais jovem são diferentes do que eu comecei a assistir depois
da minha fase adulta ali. Depois que eu passei dos 18, 19, 20 anos, comecei a entrar mais para os méritos de filmes com mais camadas, né? Teve uma boa fase ali onde eu via filmes muito mais rasos, mais genéricos, os filmes que a gente chama de mainstream, né? Aqueles blockbusters, aqueles filmes que é mais de ação, de aventura, fantasia, e tá tudo bem, eu amo ainda esses gêneros, né? Mas é que muitos desses filmes que eu acho sensacionais acabaram se perdendo, mas por falta de, tipo, não casava com o meu gosto de filmes na época, né? E tá tudo bem, e tá tudo bem. A graça do filme é que ele é atemporal, né? Se eu não ver esse filme hoje, eu posso ver daqui a 20, 30 anos, 40 anos, enquanto eu estiver vivo e poder ver esses filmes, isso é mágico, né? O cinema é mágico. Então, eu estou resgatando filmes que eu não... E até pensando aqui agora, não faria sentido eu ver naquela época, porque naquela época a minha maturidade talvez não deixasse eu entender a obra como ela se propõe a ser lida, né? Então acho que faz mais sentido ver com a minha cabeça madura de hoje, né? Não sei se vocês concordam, né? Às vezes eu vejo um filme hoje, daqui a 10 anos eu vou revê-lo e ele tem um outro peso, né? Então, vamos lá. Quero contar pra vocês a minha experiência vendo esse filme. Primeiramente, é um filmaço. Gente, que filmaço! Eu achei sensacional, tá? Primeiro, começa pela sua atmosfera, né? Aquele aspecto noir, investigativo, com uma certa violência em alguns momentos, violências explícitas em alguns momentos e outras mais sutis, um mistério bem construído que te deixa confuso e engajado ao mesmo tempo. Você quer saber o que o personagem do Mike Hurk está passando, essa tarefa que ele recebeu do personagem Louis Cypher, né? Que é interpretado pelo De Niro, aparece pontualmente no filme, né? Que para muitas pessoas pode até ser um pouco frustrante, porque, pô, é um baita ator, mas ele tem só alguns momentos, mas todos os momentos que ele tá em cena, ele rouba a cena pra ele. O cara é incrível. E isso me faz pensar o seguinte, para quem viu o vídeo do Advogado do Diabo, deve, né, lembrar, quem interpreta o Diabo naquele filme, que não é segredo pra ninguém, nem spoiler, é o Al Pacino. E aqui é o Robert De Niro. Isso me leva a crer que dentro do cinema, qual é a relação do diabo com a família Corleone? Dois personagens interpretados por atores que interpretaram membros da família Corleone, né, do Poderoso Chefão. Mas brincadeiras à parte, o filme é muito bom, ele tem um certo horror em várias cenas, mas ele não é um filme de terror, aquele clássico que você vai ficar assustado o tempo todo. Não, ele é um filme de mistério investigativo, tem elementos de horror, sim, mas são mais pontuais, né? As questões sobrenaturais, elas se misturam de forma orgânica no filme, não impactam diretamente nas ações do protagonista, não diretamente pelo menos, né? Em algum momento as partes sobrenaturais irão se revelar, aí sim terão uma grande reviravolta, porque esse filme sim, ele tem uma reviravolta bem impressionante, porque para algumas pessoas o personagem do Robert De Niro talvez ele tenha uma revelação mais pro final do filme. Para algumas pessoas talvez não a apresentação inicial dele não tenha sido óbvia o suficiente para nos dizer quem ele é, né? Mas no final do filme tem essa reviravolta. Porém, de longe, essa não é a reviravolta que faz o filme ser tão sensacional, e sim o que vai ser exposto aqui na parte com spoilers. Então, vamos lá. É um filme de 87. Se você, da mesma forma que eu, nunca tinha visto esse filme, recomendo assista, tá? É um filme difícil de achar na internet, tá? Eu procurei, nos streamings aqui no Brasil não tem, tá? Eu olhei no Prime Video, tava lá como indisponível para sua região, então não achei ele fácil. Tem ele completo no YouTube dublado, mas com uma resolução muito ruim. Consegui encontrar ele daqueles meios que a gente chama de suspeitos, né? Mas se dá uma boa procurada na internet com uma boa qualidade, você encontra. Eu encontrei ele inclusive com o idioma original, tem com dublagem clássica. Aparentemente ele teve 2 dublagens no Brasil. Assisti ele dublado e legendado, tá? A dublagem é muito boa, mas eu gosto mais do áudio original, até porque, como o filme é de 87, a pressurização de áudio na dublagem de 87, ela acaba capando algumas partes do áudio ambiente do áudio original, né? Como trilha sonora, efeitos sonoros, né, da própria produção, então fica um pouco suprimido. Então algumas trilhas acabam ficando abafadas. No áudio original, o áudio é muito mais limpo.
sensacional a experiência, tá, gente? Então, recomendo que assista esse filme com um bom fone de ouvido, ou se você tem um sistema de som residencial aí, aproveita, porque o áudio aqui ele ajuda muito na criação da atmosfera, principalmente nos áudios que se propõem a simular batidas do coração que aparecem pontualmente no filme, né, fazendo essa rima com o título, né, o coração satânico. Então, se você ainda não viu o filme e vai assistir, assista, volta aqui no nosso vídeo, vê o vídeo todo e vê se a gente está de acordo, deixa aqui nos comentários o que achou da obra, ou se você é aquele cara, não, eu não vi, não vou ver, mas eu quero ver através desse vídeo, top, vem comigo. Ou se você já viu, seja muito bem-vindo, fica aqui, você está sendo convidado a ver de novo através da minha ótica e depois, não se esquece, deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito do vídeo, se a minha interpretação e a minha análise são coerentes com a obra, o que você achou do filme, se tudo aqui faz sentido, e a gente vai transformando essa comunidade cada vez maior. Prontos? Preparados? Então vem comigo. O filme é de 1987, né? Mas ele se passa nos anos 50, então ele já tem uma atmosfera mais sombria, melancólica, noir, aquele noir investigativo, aquela atmosfera mais opressora, intimista. Mostra uma cena de uma silhueta com um chapéu, uma bengala andando ali no meio da neve, uma noite. De repente tem um corpo de uma pessoa assassinada ali no canto, meio que no lixo, com sangue, a pessoa largada assim as traças, um cachorro, um gato passando ali, ninguém dá bola, e aquela figura vai sumindo e some. De repente, nós somos apresentados, tipo, no outro dia, pro personagem Harry Angel, interpretado pelo Mike Hurk. Ele é aqueles investigadores particulares que trabalham com pequenas causas, né? Seguradoras, garantias, coisas mínimas assim. E ele recebe uma ligação e o cara fala que trabalha para um cliente chamado Louis Cypher. E esse cara precisa do trabalho dele para fazer uma certa investigação bem específica que ele não detalha por telefone. Então o Harry anota ali o nome do cara, o endereço onde eles deveriam se encontrar, e aqui a gente tem um contraste, né? Um lugar diferente, meio uma proposta esquisita, a ambientação é diferente, né? E quando ele se depara lá com aquele cara que telefonou para ele, lá sentadinho numa cadeira, uma posição toda de hierarquia, assim, tá lá o tal do Louis Cypher, né? Interpretado pelo De Niro, com o cabelo penteado para trás num coquezinho, uma roupa escura, uma barba da hora, tá ali com umas unhas compridas, afiadas, uma bengala, um anel, todo cheio de adornos, um cara que parece até ser um estrangeiro, né, aos olhos do Angel. Então ele senta ali e pergunta, beleza, do que vocês precisam de mim, né? Nós precisamos que você encontre para nós um músico que tem um contrato em aberto com o Sr. Louis. É um contrato de música, né? Ele é um cara que era músico e tudo mais, e ficou famoso por um bom tempo, não sei se você já ouviu falar, o Johnny Favorite. Nunca ouvi falar. Ele era famoso ali nos anos 40 e ele sumiu, cara. Ele não entregou certas partes dele com relação ao contrato, basicamente isso. E o Angel fica, ué, mas tu é empresário dele? É mais ou menos isso. Tipo, eu fiz alguns favores pra ele e ele me deve, né? E eu detesto dívidas. Então ele oferece uma boa quantia de dinheiro pro Harry Angel para que ele comece essa investigação. Essa investigação é que vai deixando o filme cada vez mais interessante, porque o conceito de tipo, eu tenho que encontrar um cara, é bem batido, né, gente? Poxa, tipo, um investigador que é contratado para seguir um cara, beleza, isso é de praxe, mas como ele é construído e a trama, que a gente vai acompanhando o Harry Angel entrando nos lugares bizarros e se metendo numas enrascadas bizarras, é o que deixa mais interessante, porque aqui temos um personagem, um protagonista, que ele não é o bom moço. Isso que é o legal desse filme, porque o Harry Angel, ele é um cara, que a gente vai falar aqui durante o vídeo, mas ele é um cara bem escroto na real, né? Ele tem umas atitudes bem bizarras, vou me aprofundar melhor nas bizarrices dele aqui, mas é aquele cara que não tem medo também de sujar as mãos. Nos filmes noir, geralmente os clássicos, é aquela coisa mais da pessoa tentar resolver as coisas na lábia, na inteligência, né? Um cara que conecta as coisas e vai chegando numa resolução de forma mais limpa, digamos assim. E aqui não, né? A gente vai ver ele se enfiando numas situações aqui bastante embaraçosas, constrangedoras, violentas, e isso que deixa o personagem Harry Angel mais interessante, porque ele é um ser humano normal que até então ele
tem seus defeitos também, né? Isso eu acho que gera uma conexão maior com o personagem, porque a gente já tá saturado de vários filmes onde tem personagens que são muito certinho, o herói é muito bonzinho, ele não tem falhas. E aqui não, pô, o cara é mulherengo, ele é violento quando precisa, né? E ele também não é nenhum cara super mega habilidoso em artes marciais, nem nada disso. Ele é um cara que vai apanhar também, vai levar uma surra quando tá pego desprevenido. E eu acho que isso deixa o peso da história mais interessante, porque a gente quer entender onde está o tal do Johnny Favorite, por que ele tem esse contrato em aberto, quem é o Louis Cypher, no final das contas, o porquê que ele quer resolver esse contrato, né, porque essa urgência, e a origem própria do Harry Angel, porque tem várias incógnitas sobre a origem dele. Eu acho que isso deixa a história cada vez mais interessante de se acompanhar. Hi, Harry Angel. Pleased to meet you, Mr. Angel. I think I've met you before. I don't know. I don't think so. Aparentemente, o tal do Johnny Favorite fez um acordo com o Louis Cypher, e, né, um contrato musical, só que ele foi interrompido, esse processo do trabalho dele, quando ele precisou ir para a guerra. E algo aconteceu na guerra que afetou a memória dele. Então ele ficou internado no hospital psiquiátrico a princípio, e ele não consegue se lembrar de quem ele é, e muito menos do contrato. Então é preciso chegar até ele, só que esse cara desapareceu misteriosamente. Então aqui que entra o trabalho do Harry Angel. A primeira parte da missão dele é chegar nesse hospital psiquiátrico, e ele vai lá e pergunta para uma das secretárias lá, usando do charme dele, até, pô, o Mike Hurk nessa época que tava no auge da beleza dele, né? O cara já tava muito galanzão, bonitão, e ele tenta ali, né, passar a cantada na menina, ela cai, passa uns arquivos para ele dar uma olhada, e ele percebe que o tal do Johnny foi transferido para um outro lugar, só que a transferência dele, que supostamente tinha ocorrido tipo uns 12 anos atrás, da época que eles vivem, tava meio burlada ali, porque ele olhou e percebeu que a tal da transferência estava escrito com uma caneta esferográfica. Ele pega e fala pra ela assim, ó, não existiam canetas esferográficas 12 anos atrás. Ela, olha que curioso, pois é, pega, e beleza, ela vai lá, guarda os arquivos, daí ele pergunta pra ela assim, quem que era o médico responsável? Daí ela dá o nome desse médico, e ele procura nos arquivos o endereço desse cara. Cara, aqui a gente já começa a ver ele se sujando para fazer as coisas acontecerem. E a primeira sujeira, digamos assim, é que ele vai até essa casa desse cara, invade a casa, procura várias coisas, vários documentos. Ele encontra uma arma do lado de uma bíblia numa gaveta, a arma vazia. Ele abre a geladeira do médico e percebe que tá cheio de frasquinhos de morfina. Então, bom, esse cara deve ter algum tipo de vício nesse tipo de medicamento. Mas eu vou encurralar esse cara. E é literalmente isso que acontece, porque tá de noite, né? E ele fica lá no escuro dentro da casa. E o médico chega, do nada, na casa dele. Quando ele vai pegar a geladeira ali pra pegar, provavelmente, a morfina, ele já leva um susto com a presença do Angel. Ele fala assim, ah, doutor, e aí, tudo certo? Tá precisando do ópio, né? Dele, quem é você, né, que tá fazendo na minha casa? E ali o Angel começa a meio que interrogar ele. Eu tô atrás de um cara chamado Johnny Favorite, né, ou conhecido como Johnny Favorite, e que foi supostamente transferido e tal. E ele fala assim, acho que eu já tive um paciente com esse nome. E aqui o Angel usa da força bruta, da força física, para pressionar esse cara, para que ele fale a verdade, e ele começa a soltar algumas pistas de que realmente alguém pagou $25 mil para ele, para poder falsificar esse documento, porque alguém veio buscar o Johnny Favorite em algum momento e ele foi transferido para outro lugar. Essa transferência foi feita por um homem, no qual ele menciona o nome para o Angel, mas a mulher que estava dentro do carro, ele não consegue mencionar o nome, porque ele não viu, a mulher nem saiu do carro. Só que o cara tá debilitado, passando mal, precisando desse medicamento. O Angel carrega ele até o quarto dele, ajuda ele lá, tranca ele no próprio quarto e fala assim, eu vou sair pra comer alguma coisa, vou buscar um lanche pra ti também, e depois eu quero que tu me traga mais respostas. O cara tá meio debilitado e tal. Quando ele sai, vai lá, pega uma comidinha, faz um lanche. Quando ele volta e ele entra no quarto, ele se depara com o médico morto. Aparentemente ele tinha tirado a própria vida com a arma, e a Bíblia estava do lado dele. E ali que o Angel descobre que a Bíblia na verdade tinha um fundo falso, e as balas da arma estavam ocultas ali. Então o cara tirou a própria vida. Aí começa o primeiro mistério, por que o cara tirou a própria vida? Qual que é a relação dele
com o Johnny Favorite. O que aconteceu com o Johnny Favorite? Por que ele foi transferido? Quem, né, veio buscar ele? Quem pagou $25 mil pra ele? Aí fica, ué, o negócio tá esquisito. E então o Angel já fica desesperado, né? Porque, pô, as mãos dele estão sujas de sangue agora. Porque, com certeza, se a polícia vai ali e descobre esse crime ali, digamos, né? Eles vão entender que provavelmente o Angel tem relação com isso. E ele procura o Cypher pra trocar uma ideia. Fala, cara, eu não queria me envolver com isso. Ele tá lá num restaurante e tal, numa cena super icônica, né? E ele com aquelas unhas enormes, descascando um ovo e fingindo surpresa, né? Tipo, morreu mesmo, foi você que matou? Não fui eu que matei. Tudo bem? Aí pega e começa com os papos do tipo assim, você sabia que o ovo, em algumas religiões, ele simboliza a alma? E ele fica falando, olhando nos olhos do Angel. Aí o Angel fala assim, não quero ovo e eu nem gosto de galinha, eu não gosto de galinhas. Ele solta essa, isso tem uma certa importância no decorrer da história. Aí, olhando nos olhos do Angel, ele pega e engole os ovos ali, né, ele tá comendo, e fica encarando. Uma cena bem intensa, assim, porque, cara, o De Niro tem uma presença aqui que é absurda. Nossa, as cenas que tem ele, você percebe como enaltece a cena, porque o Robert De Niro é um cara super versátil, né? Ele fez o Poderoso Chefão, certo? Ele atuou, né, em Poderoso Chefão. Ele fez filmes de comédia, ele fez filmes de romance, ele fez filmes de terror, e todos os papéis que esse homem interpreta, ele manda bem. Que isso? O cara é muito brabo. E ele enriquece essa cena. E ele é um personagem muito misterioso, né? Porque quem é esse cara? De onde que tem tanto dinheiro, sabe? E o que ele quer com esse contrato? Porque ele oferece mais dinheiro pro Angel. Aí tu vê que esse negócio do contrato não tá relacionado a dinheiro, porque aparentemente pra ele dinheiro não é um problema. Então ele tem algo muito pessoal com o tal do Johnny Favorite. Ele estava pronto para abandonar a missão, porque ele não queria se sujar, né, nem se envolver com esses possíveis crimes ali que estavam acontecendo. Ele falou, alguém foi lá, matou o cara e vai sobrar para mim. E o Cypher fala para ele assim, vou te depositar $5 mil, e caso você não queira, tá tudo bem, né, não queira continuar, tá tudo bem. Bom, mas é muita grana, né, ainda mais nos anos 50. Cara, vamos fazer o seguinte, então eu vou até onde as pistas estão me guiando. Ele precisa ir para Nova Orleans. E é ali que a atmosfera do filme muda completamente, né? Calor, suor, sujeira, porque essa sujeira que eu digo tá impregnada no personagem, assim, porque primeiro que ele já chega num lugar totalmente insalubre, né? Numa hospedaria que ele vai ficar ali com goteiro, mofo, nossa, sujeirada. Eu não sei por que ele não tira aquele paletó, né? Fica o filme inteiro com aquele blazer, com paletó, gravata, no calor, assim, tu consegue sentir o calor só de ver as imagens, tá? E você deve estar pensando, tá, Bruno, e tu no meio do verão usando gola rolê. Esquece, gente, tô com ar-condicionado aqui no talo do meu quarto, aqui tá super confortável. Agora, esse personagem ali, tu vê a iluminação, a fotografia, tudo muito sujo, propositalmente, já para trazer essa imersão, né? E essa região do sul dos Estados Unidos, né, na época dos anos 50, tinha muita questão da segregação também, né? Então você já vê essas pistas dele entrando no ônibus e sentando onde tem justamente o banco onde tá escrito assim, assento especial para pessoas negras, né? Ou pessoas de cor, né? Tava escrito. E ele tá ali. Então, tipo, tu percebe que a segregação ali é um fato, né? E você vai sentir isso através de outros personagens verbalizando isso. É bem nojento o que as pessoas falam ali pra ele, né? Mas ele, aparentemente, é um cara, tipo, muito de boa, né? E ele tá indo atrás de algumas pistas. E aqui que a gente é apresentado para uma personagem chamada Epiphany, né? Uma menina jovem, bonita, que tá ali com o seu nenenzinho, tá ali lavando o rosto e tal. E ele pergunta, por acaso, você conhece Johnny Favorite? E ela falou, nunca ouvi falar. E talvez a minha mãe, né? Ela fala assim, talvez minha mãe soubesse, mas minha mãe já não é mais viva. Minha mãe conhecia vários homens, então talvez, né? Daí, eu tô procurando ele porque ele é um cara que era um músico famoso, do blues e tal, tocava guitarra. Eu queria saber se alguém aqui conhece. Daí ela dá uma pista pra ele num bar, que tem ali um blues. E essa cena do bar é interessante porque tem uma banda tocando e tal. E ele chega no vocalista dessa banda ali no bar e pergunta, por acaso tu conhece o Johnny Favorite? Vocês já tocaram juntos em algum momento lá em Nova York? Ele fala, talvez, mas eu não me recordo. Eu lembro que ele era bom, mas não me recordo muito. Mas ele fica desconversando. E
o nosso personagem aqui, o Angel, ele é bem incisivo. Tanto que ele vai lá no banheiro, uma hora, atrás desse cara, e fala, cara, eu preciso trocar uma ideia contigo, eu preciso chegar nessa... Por acaso tu é policial? Não, não sou, eu sou investigador particular e tal. Então não fala comigo. Enfim, ele arranja uma confusão, os caras botam ele pra fora do bar, jogam ele na calçada, mas ele não se dá por satisfeito. Ele fica dentro do carro dele, esperando. E quando acaba a festa, acaba ali o show da banda no bar, ele vê esse homem caminhando, indo pra casa. E ele resolve segui-lo. O Angel acabou chegando nessas pistas porque ele tem uma amante ali, uma namorada, uma parceira, que ele se envolve sexualmente, inclusive, que trabalha no jornal. E ela conseguiu algumas pistas da onde e por onde o tal do Johnny Favorite já tinha passado, por isso que levou ele até Nova Orleans. E esses nomes dessas pessoas que tocaram instrumentos com ele foram trazidos por ela, né? Essa personagem se chama Connie. E ela só aparece bem ali numa cena pontual, dando essas informações pra ele. E esse cara, que é o Tooth Sweet, que é o cara que tava tocando ali no bar e tal, tá indo pra casa. Quando ele tá chegando em casa, o Angel agarra eles, cai na porrada, se machuca. O cara pega uma navalha, corta a mão do Angel, uma briga feia, os dois caem na porrada. E de repente o Angel se sai por cima na briga, né? Coloca o cara contra uma prensa mesmo ali na parede e fala assim, cara, a gente tem duas opções aqui. Ou tu me fala o que eu tô precisando saber, ou eu vou te dar um cacete aqui. Ele usa força mesmo, e o cara solta outras pistas, dizendo o nome de uma mulher. Essa mulher é que supostamente poderia ter mais evidências de onde está o Johnny Favorite. Suas investigações também acabam levando até Margaret, uma mulher que supostamente também atua ali com magia. Essa questão de magia, voodoo, permeia essa região ali da questão de Nova Orleans, né? Porque você tem uma cena que você nota a personagem da Epiphany fazendo meio que um ritual lá com uma galera da comunidade onde ela mora. Eles sacrificam uma galinha, aí o sangue escorre nela, fazem umas danças, aquele ritual tudo. Aquilo choca bastante o Angel que tá vendo tudo escondido ali no meio da mata, né? E pra ele aquilo ali é tudo, ele chama de magia negra, ele fala que aquilo é cabreiro, né? Não é uma coisa certa. Mas aqui não é o filme tentando atacar nenhum tipo de religião, né? É mais uma questão de tipo uma ótica do personagem sobre aquilo, pra ele é desconhecido, né? Imagina se eu, no tempo de hoje, com as informações que a gente tem aqui à disposição, que é a internet, não sei de absolutamente nada sobre religiões de matriz africana. Imagina esse cara que, né, lá do Brooklyn, de 1955, pra ele é tudo macumba, ele fala isso inclusive, né? E quando ele confronta o Tut, ele também fala que ele não queria esse papo de bruxaria, de macumba pra cima dele, porque ele vê lá um pé de galinha em cima do banheiro lá do bar que ele acabou sendo expulso, e ele fala, colocaram aquilo lá pra mim como se fosse uma espécie de ritual contra ele mesmo, porque ele é famoso por ser muito bocudo, né, de falar muito. Então tem alguém querendo silenciá-lo. E ele fala assim, ó, se tu souber de alguma coisa, eu vou te dar aqui o número do meu apartamento e tu me liga. Tu tem que me entrar em contato se tu ficar sabendo de alguma coisa. Só que esse cara amanhece morto. A polícia aparece lá no apartamento do Angel falando, né? Uns investigadores também, né? Falando assim, cara, ele foi encontrado morto. E a morte dele foi bem violenta, inclusive. Aparentemente, arrancaram os órgãos genitais dele e sufocaram ele com os próprios órgãos genitais. Bem macabro mesmo, assim, né? E ele fica chocado com o que ele acaba dizendo, puto, mais uma pessoa que vão botar na minha culpa, né? E os investigadores não ficam culpando ele, né? Porque ele meio que vai se falando, olha, eu fui lá, briguei com ele, né, e tal, mas não fiz nada disso com ele. E realmente não tem nada que conecte diretamente o Angel com o crime, então os caras ficam tipo, beleza, né? Mas se tu souber de alguma coisa, nos comunica. E fica aquele negócio, mas a gente precisa saber quem que te contratou pra vir fazer a investigação. Ele fala assim, eu não posso falar, porque meu contratante me pagou e eu não posso dizer quem ele é, faz parte, né? Se quiser, eu tenho o advogado dele aqui, ó, pega o contato e liga pro advogado dele. E os caras, ok, saem de cena. E nisso, ele vai procurar essa tal da Margaret, que eu mencionei, né? E tu vê que ela também é envolvida nesse negócio de magia. Só que ela, aparentemente, teve um romance com o Johnny Favorite em algum momento. Ele vai lá com a historinha de que quer que ela leia a mão dele, leia a sorte dele, não sei o quê, porque ela é a mulher dos tarôs, né? Tem essa mística ao redor dela. Mas ali ele meio que dá com a língua nos dentes e fala que literalmente ele tá ali pra saber do Johnny Favorite. E ela não gosta muito de ter falado do cara e tal. Ela tem um passado meio que
conturbado com o cara e bota ele pra fora da casa. E ele tenta usar o charme dele, tenta meio que seduzir ela também, mas não dá certo. Tu vê que o cara é sem vergonha, cara. Ele já dava uma olhadas esquisitas pra Epiphany, pra amiga dele lá do jornal, a Connie, pra essa mulher aqui, o bicho não perdoa ninguém, cara. E é engraçado que depois que ele sai ali da casa, ele vai em direção da Epiphany, pra trocar mais uma ideia com ela, porque ele ainda tá muito confuso com tudo, porque não existem pistas que levem ele diretamente ao tal do Johnny Favorite. E chegando lá, ela pergunta, né, o que tu quer, como é que eu posso te ajudar? E ele fala, cara, eu preciso saber mais, assim, se tua mãe realmente conheceu o Johnny, né, talvez ela tenha falado alguma coisa relevante sobre ele. Ela fala assim, se eu lembrar de algo, eu te procuro. Daí ele já dá uma cantada nela, do tipo assim, mas se não lembrar de nada, também pode me procurar, não tem problema, né? Tipo, tá sem vergonha, o bicho é ligeiro, cara. E vamos para uma outra cena agora, depois desse encontro da Epiphany. Louis Cypher tá na cidade também, e ele acaba encontrando com o Angel na igreja. Ele fala que ele tá quase pulando fora, porque, cara, ele acha que o Cypher não tá sendo franco com ele. Acho que você não tá jogando limpo comigo, porque eu tô andando em círculos. E cada vez que eu vou me aprofundando nessa investigação, mais pessoas mortas aparecem. Daqui a pouco eu vou ser culpado por isso tudo aqui. Eu vou ser preso por tua culpa e eu nem sei quem eu tô procurando mais, porque esse cara é um fantasma. Esse tal do Johnny Favorite é uma incógnita. Ninguém nunca mais viu ele, ninguém sabe dele, não sei o que. Cara, eu acho que tu vai conseguir sim. Eu tenho certeza que se tu continuar na investigação, tu vai chegar na conclusão. E é engraçado porque ele tá meio brabo ali, o Angel, ele fala uns palavrões. E é engraçado porque o Cypher fala assim, você tá na casa de Deus. O cara é muito sarcástico, cara. As cenas com o De Niro são os pontos altos do filme, tá? Porque ele é muito bom. Tu olha pra presença dele, o olhar dele enigmático. Esse personagem aqui é muito bom, gente. Minha nossa, ele é muito bom. Muito bom. E é interessante que ele não tenta fazer nenhum tipo de apelo visual. É sempre sutil, disfarçado, né? E pra você que talvez não tenha pego ainda, eu acho que eu já vou dar um spoiler que acontece um pouquinho mais pra frente, tá? Mas eu já vou antecipar essa informação. Caso você não tenha notado, Louis Cypher é literalmente o Lúcifer. Então aqui estamos diante do diabo em pessoa, querendo que o Harry Angel encontre um cara que fez um pacto com o diabo, só que esse cara tá difícil de achar. E aqui é legal porque, diferente do diabo do John Milton, né, interpretado lá pelo Al Pacino no Advogado do Diabo, lá é um cara mais espalhafatoso, mesmo sendo sutil, diferente. Lá ele fala sobre tentar não ser muito pavão, né, chamar muita atenção, mas ainda é um cara que ele é o dono de uma empresa, tem um prédio enorme de luxo, né, diretor de um escritório de advocacia. Aqui é um cara meio até uma vibe meio gangster, sabe? Aquele cara que fica nas sombras, né, com sua bengala, sua roupa misteriosa, né, todo enigmático. Ele ainda é mais reservado, né, mas a figura dele, a presença dele é super imponente. Quando ele tá em cena, ele rouba a cena só quietinho, paradinho. Ele é um cara diferenciado. Então isso é palmas para a interpretação do De Niro. Cara, o cara é muito bom, tá? Tem algumas visões que o Angel vai tendo durante o filme que parecem uma mistura de pesadelo com lembranças, sempre associando com o pós-guerra ali, né? Quando acabou a guerra, todo mundo comemorando em Nova York. Tem até aquela cena clássica do militar pegando a enfermeira e dando beijo, aquela figura famosa, né? Uma foto de alegria, né? De todo mundo comemorando o fim da guerra, né? E sempre que vai mostrar o rosto desse militar, nunca mostra, né? Sempre fica sutil, assim. Ele tem essas imagens recorrentes, né? Vai explicar isso mais pro final do filme, né? Mas aqui, ele tendo esses pesadelos recorrentes e tal, ele também vê uma certa silhueta de preto. E sempre que ele vai chegar perto dessa silhueta de preto, ele é impedido de alguma forma, né? Tem algumas cenas de perseguição que ele passa aqui durante o filme que são muito boas, né? Tem dois caras que tentam agredir ele dentro da igreja, ele foge, dá um baile nos caras, e quando ele tá lá é na Louisiana, né? Quando ele tá lá na Louisiana também, tem dois caras que o perseguem, tem um cara que persegue inclusive ele com um cachorro, solta o cachorro atrás dele, aquela cena, ele fugindo, desesperado, o cachorro morde ele, os caras batem nele. Por quê que esses caras estão atrás dele? Porque temos mais uma vítima. Aquela mulher no qual ele foi lá fazer a leitura de cartas, né, para ler o futuro dele,
foi encontrada morta. E quando ele entra na cena do crime, sem ninguém ver, né? Ele entra lá invadindo a casa, ela tá nua no chão, com o tórax aberto, sem o coração dela. O coração dela tá colocado sobre uma mesa, uma parada assim, que foi aberto com uma adaga. E ele fica super conturbado com o que ele vê, ele fica muito perturbado, e ele acaba saindo dali desesperado. E ali, no caso, que ele acaba se encontrando com o Cypher, pedindo meio que, tipo assim, chega, não quero mais. E o Cypher fala, cara, se tu for um pouquinho mais a fundo, tu chega na conclusão desse caso. Ele tá bastante cansado, frustrado, porque essa investigação não avança, né? Ele chega no apartamento dele, na frente do apartamento tá lá a Epiphany, né? Ele recebe, ela entra no quarto com ele ali, ele pergunta o que aconteceu com teu filho. Deixei com a fulana que morava lá, tem 18 filhos lá, ela vai dar conta de cuidar da minha criança lá. Então eles estão ali conversando, ele segue fazendo o papel um pouco de investigador, tal, eles acabam tomando umas bebidas, e ele até pergunta a idade dela, ela fala que tem 17, mesmo assim eles têm relações sexuais. Confesso pra vocês que isso incomoda um pouquinho, mas faz parte do filme, a construção ali do personagem, tá tudo certo, mas é difícil, né, não olhar isso e ficar com certo desconforto, né? O cara de 35 anos, a menina tem 17, Bruno, mas é da época, faz parte... Beleza, gente, eu passo o meu pano aqui porque faz parte da construção do personagem, é um personagem que é escroto mesmo, ele é um retardado, um nojento várias vezes ali, o personagem mesmo, então tu aceita que isso faz parte do caráter dele, então tá tudo certo, tá? Você não morre de amores pelo personagem também, né? Você acaba mais torcendo pela conclusão do caso do que pelo êxito dele, no final das contas, né? E eles têm ali um ato sexual que se transforma numa coisa meio psicodélica e violenta, né? Porque na medida que eles estão transando, a goteira do apartamento se intensifica e daqui a pouco caem gotas de sangue, ela grita de dor e daqui a pouco eles param e meio que sufocando ela, né? Eles param, enfim, fica meio uma cena bastante desconfortável, né? Mas na manhã seguinte os investigadores que estavam procurando pistas sobre o caso do assassinato daquelas pessoas na qual o Angel sempre está envolvido de alguma forma, direta ou indiretamente, chegam até ele, ele os recebe, vai lá fora, eles veem que ele estava com ela e tal, eles falam assim, aqui a gente não se mistura com essas pessoas. As pessoas daqui não se misturam com essa gente. Ele pega e zomba deles assim, mas eu não sou daqui, sabe? Então tu fica, o cara tá ali se envolvendo com a menina, tal, que é mais nova do que ele e tal, é errado pra caramba, mas ao mesmo tempo, eu não sou racista, vocês são, né? Tipo, fica naquele negócio meio ambíguo, né? Aquele personagem cinza, né? Não é nem preto no branco, né? Ele é um cara que, tipo assim, não é bom nem mal, ele é só um cara que ele é escroto em vários momentos, sim, mas ele também é humano, né? E, diferente dessas pessoas ali, pelo menos ele não julga as pessoas pela cor da pele. Então ele tem uns pontinhos aqui, né, digamos assim. Mas o que eles vêm falar pra ele é sobre essa investigação da mulher ali que foi encontrada morta e tal. E ele pega as pistas da família dela, né? Então essa mulher é a que estava no carro junto com um homem que resgatou lá do hospital, pagou o tal dos $25 mil para tirar o Johnny Favorite do hospital psiquiátrico. Então vou diretamente à fonte, então vou no tal do homem. Ele vai lá no lugar, tem uma corrida de cavalos, aquelas casas de apostas e tal, e ele encontra um cara mais velho e tal, e fala, eu vim conversar contigo a respeito do Johnny Favorite. O cara meio que desconversa e tal, depois eles chamam para conversar num lugar mais privado. Ele entra nesse lugar mais privado para conversarem. Calor, cara, gente, um calor, todo mundo suando, uma agonia. Daí nisso o cara pega uma bebida e tal, e o Johnny tá ali com uns cubos de gelo enorme, uma bacia de alumínio assim, e ele começa a picar o gelo para eles, né, fazer os drinks. Mas aí o cara começa a falar que aqui ele começa a fazer as coisas de forma bem expositiva, na qual parece mesmo que ele tá mentindo pro investigador, né, pro Angel, porque ele fala assim, minha filha, ela era muito apaixonada pelo Johnny, mas o Johnny, ele era um cara envolvido com magia sombria, ele era um cara que devoto a Satanás, ele conseguia inclusive invocar o próprio Lúcifer na casa dele, não sei o que. Daí o Angel tá brabo e quebra o gelo, e começa um ataque de fúria, tá mentindo pra mim, para de falar essas coisas, isso não existe, não sei o que. E ele continua falando, sim, eu também sou adepto ao Príncipe das Trevas, mas por isso que eu paguei os 25 mil pra tirar ele de lá, porque talvez eu podia ajudar, e porque minha filha era apaixonada por ele, não sei o que, começa com essas ladainhas.
E ele fala, inclusive, algo muito importante sobre o tal do Johnny e por que a gente não encontra esse tal do Johnny. Esse tal do Johnny fez um pacto com o diabo estava atrás dele, e para enganar o diabo, ele pegou, naquele dia, naquela festa de pós-guerra, pegou um jovem militar, matou ele, fez um ritual satânico, abrindo o peito dele, removeu o coração dele e comeu o coração dele. Nesse ritual, ele basicamente trocou de... Assim, é um pouquinho confuso para entender, porque ele é meio sugestivo, mas ele basicamente trocou de corpo nesse ritual com esse soldado, esse jovem. E daí deram fim no corpo dele. E dessa forma, a alma dele está transferida para esse outro corpo, enganando assim o diabo, porque daí o diabo vai ficar sempre atrás do cara que ele não vai encontrar, que supostamente estava morto, e no final das contas a gente descobre que realmente tá, o corpo dele tá, né? Mas a alma dele tá dentro desse outro soldado, esse jovem, no qual passou por todo esse ritual. E aqui a gente vê ele atordoado, putaço, ele sai dali, ele é perseguido pelo aqueles caras do cachorro de novo, eles vão atrás dele, tentam dar um fim nele, e uma perseguição engraçada que tem uma hora que ele entra num rancho onde tem cavalos, e os caras estão atrás dele, ele sai correndo e passa no meio de um monte de galinha. E ele já tinha falado várias vezes que não gosta de galinha, bicho, mas mesmo assim ele vai, ele fica agoniado, atravessa por elas, enfim, e ele vai até o apartamento onde está quem? Lucifer, ou Lucifer, para você aí, né, pode ser que seja só o Lucifer. Aqui ele literalmente fala, eu te encontrei. E como assim? Gente, vocês me acompanharam até agora, vocês já devem ter matado a charada, né? Johnny Favorite é o Harry Angel. O corpo do Harry Angel é desse soldado aí que foi pego, morto, e sofreu através desse ritual aí uma troca, né, de corpo. E ele não lembrava, né? Então o próprio diabo fala que você está vivendo as memórias do cara que você matou. Por isso dessas confusões, por isso esses lapsos. Essas pessoas que morreram foi você que matou. Dele, não fui eu, cara, foi você. E ele vai ficando perturbado com essas, né, com essas ideias, com essas memórias. E ele fala, eu vim te pegar e tu vai pro inferno comigo. E depois ele sai dali, ele sai de cena. A cena que ele se revela como diabo, tem uma cena que ele abre os olhos bem amarelo, uma lente... assim, eu achei meio toscão, assim, mas eu passo meu pano aqui total. Gente, tá falando de filme de 87, né? Um filme que, pô, pegou 2 estrelas que estavam no auge, mas ainda assim era de baixo orçamento, né? 12 milhões de dólares para cinema, isso é pouco dinheiro. Inclusive, ele não se pagou, gente. É um filme que ele flopou de bilheteria. Não entendi por quê. Não sei se o título, talvez, afastou as pessoas na época. Mas, poxa, a gente tem De Niro, tem Mike Hurk, que tava aqui no auge. Como assim, cara? O filme foi um fracasso de bilheteria. O que é uma pena. Mas, enfim, é um filmaço, tá? Eu tô falando só o que aconteceu na época de bilheteria. Não tô criticando o filme, não, tá? O que eu tava me justificando aqui é da lente de contato meio toscona que eles usaram aqui, mas justamente porque deve ser de baixo orçamento. E tá tudo bem, tá? Tu não se desconecta do filme por conta disso. Só num outro momento ali que eu vou mencionar aqui. Então eu acho que vocês vão concordar comigo. Mas também não estraga o filme, tá? Ele, né, tem essa revelação. Aqui acontece uma epifania, né? Cara, é muito louco porque o Johnny, que a gente tava chamando até agora de Harry Angel, diz, não, cara, tu tá mentindo pra mim, tu tá tentando me manipular, tu tá tentando me enganar pra me incriminar, pra fazer com que eu seja responsabilizado pelos crimes que eu não cometi. E ele sai dali do apartamento, vai lá no apartamento dele, onde tava lá com a Epiphany, e ele descobre que a Epiphany tava morta, na cama, largada assim, e uma correntinha de metal, tipo daquelas, aqueles cordões de honra que os militares usam, né, nos americanos, tal, aquele cordãozinho, tem o nome ali, Harry Angel, que era o cordão do soldado, o tal soldado que foi assassinado. E ali as coisas meio que se... Ele passa a entender o que aconteceu, ele realmente meio que faz o download das memórias dele. E o pior de tudo é que agora, além dele saber que ele fez todos esses crimes e que ele está condenado ao inferno por conta do pacto, porque o diabo achou ele, ainda por cima, além de ele ter tentado enganar o diabo e não ter conseguido, porque o diabo é muito mais ardiloso que ele, ainda o diabo ainda fez essa armadilha com ele. Gente, vocês entenderam a dimensão disso? Ele transou com a própria filha.
a Epiphany é filha dele. Ela já tinha mencionado pra ele que o tal do Johnny Favorite era pai dela, mas ela nunca conheceu ele. E ela não fazia ideia que ele ali é o pai dela, obviamente, né? Mas, tipo... E ele também não sabia porque ele estava sendo enganado, né? Pelas próprias lembranças, digamos assim. Cara, ele... A expressão dele, de quando ele vê os investigadores ao lado do corpo dela ali, morta na cama, e ele entendendo o que estava acontecendo... Cara, a atuação dele aqui é absurda, gente. É incrível a expressão dele. Aí um policial ainda sai lá do banheiro com o filhinho da Epiphany, o nenenzinho que tava ali, e ele com os olhos amarelos e meio que aponta pro Johnny. Eu já ia chamar ele de Harry Angel, né? Mas é Johnny o nome dele, né? Cara, que absurdo! Agora várias coisas se conectam. Por quê? Vamos lá. Esse efeito aqui na criança foi tosco. Foi bem tosco. Se você... Eu vou botar na tela aqui pra vocês verem. É tosco, sim. Tá tudo bem, gente. Não tem problema a gente gostar do filme e também enxergar defeitos nele. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas é tosquinho esse finalzinho ali, esse efeito visual. Eu acho que é desnecessário, mas tá bom, beleza, tá ali. O filme continua muito bom, tá? Mas isso ali é importante pra conectar com um detalhe. Antes dele ter relação sexual com a Epiphany, ela tá falando... Ele pergunta quem que é o pai da criança. Ela fala assim, eu não sei. Ele é tipo filho de um espírito, de espíritos. Ela fala que foi através de um ritual, que ela teve relações sexuais com uma entidade espiritual e que ela acabou engravidando. Ele é zomba dela, né? Tipo assim, não, se bobear é a Maria, a Virgem Maria, né? Engravidou do divino, né? Ela fala, não é bem assim, né? Mas ainda ela pega e fala assim, foi o melhor transe da minha vida. Enfim, ele meio que ignora isso e depois que eles têm esse ato, né? Só que aí se tu linka com isso agora, tu percebe que essa relação sexual que ela teve com essa entidade sobrenatural provavelmente foi o Lúcifer, né? Tanto que os olhinhos dele ali tem essa rima visual com os olhos do De Niro momentos antes, né? E pra quem assistiu Bebê de Rosemary e sempre ficou se perguntando por que não mostraram o rosto do bebê, aqui tá a resposta. Olha como fica tosco mostrar. É muito mais legal quando fica no imaginativo. Vocês concordam comigo? Eu acho que faz mais sentido. Mas tá bom, tá? É uma pequena crítica aqui dentro de um filme que eu achei sensacional, gente. E o filme termina, né, com ele entendendo o seu destino e várias vezes durante o filme mostra de forma simbólica elevadores descendo. E sempre descendo, sempre descendo. E o filme não tem como acabar diferente. Mostra ele dentro desses elevadores, descendo, os créditos do filme vão aparecendo e ele continua descendo. E acaba com ele chegando, meio que num lugar escuro, né, com esse elevador. E a voz do De Niro falando o nome do Harry Angel, chamando, né, Angel e Johnny, né, tipo, mencionando de tipo, seja bem-vindo, né, ao inferno. Tipo, eu te encontrei. E assistindo esse filme, depois de ter lido o livro, me ficou na cabeça também que em algum momento da minha vida, muito provavelmente ali quando eu tinha uns 15 ou 16 anos, eu tinha ouvido em algum lugar, eu não sei, gente, eu não lembro mesmo, tá? Se eu li isso em algum lugar, num fórum da internet, ou porque eu sou, né, uma pessoa muito imersa no mundo da música, porque eu tenho familiares muito próximos de mim que são músicos, eles têm banda e tudo mais, e conversam a respeito de música, né? Em uma dessas conversas, eu não me recordo muito bem em que momento, foi falado de uma certa lenda. Uma lenda de um homem negro que vendeu sua alma para o diabo para que ele pudesse ter sucesso com músicas. Então ele era um músico medíocre que se tornou repentinamente um músico muito bom, né? Eu queria trazer essa lenda aqui para vocês. Robert Johnson foi um músico de blues que viveu nos anos 30, no sul dos Estados Unidos. Em vida, ele não era exatamente uma estrela, mas depois de morrer, virou um mito. Robert Johnson era um músico medíocre, desapareceu por um tempo, retorna tocando de forma absurda, quase sobrenatural. Dizem que ele foi até uma encruzilhada na meia-noite, lá ele encontrou uma entidade, ou o diabo, afinou sua guitarra e em troca de talento incomparável, ele vendeu a sua alma. Resultado, fama, genialidade e uma morte precoce. Várias músicas dele alimentam diretamente o mito, como Crossroad Blues e Me and the Devil Blues.
As letras falam de demônio batendo a porta, encruzilhadas, destino selado, medo da perdição, nada sutil, zero esforço para desmentir o boato. Robert Johnson morreu aos 27 anos, provavelmente envenenado, pouco registro histórico, nenhuma foto confirmada além de 2. Sim, ele é frequentemente citado como um protótipo da famosa maldição dos 27. No folclore afro-americano e nas religiões de matriz africana, a encruzilhada é um lugar de passagem, onde mundos se encontram, onde entidades fazem acordos, onde entidades podem ser transformadas, ou seja, não é só diabo cristão, é arquétipo espiritual antigo. Em Coração Satânico, Johnny Favorite também é músico, é negro, talentoso, envolvido com ocultismo, realiza um ritual para escapar de um pacto, usa magia, sangue e troca de identidade. Isso ecoa diretamente com o mito de Robert Johnson. O filme não copia a lenda, ele ressignifica. Sai da encruzilhada rural e entra no inferno psicológico urbano. No filme, a repulsa de Harry Angel por galinhas não é explicada de forma direta, mas ela funciona como uma pista simbólica. Alan Parker ele não verbaliza, ele sugere, e isso é ainda mais perverso. Na tradição cristã, a galinha ou o galo está diretamente ligada à negação, culpa e consciência moral. O galo canta após Pedro negar Cristo 3 vezes, ou seja, o galo é o símbolo do momento em que a verdade vem à tona. Harry Angel sente repulsa porque, simbolicamente, ele está fugindo do próprio canto do galo, da lembrança que revelaria quem ele realmente é. Ele não odeia as galinhas, ele odeia o que elas representam. O filme foi considerado polêmico no lançamento por seu conteúdo religioso, tornou-se cult com o tempo, influenciando obras como Seven e O Advogado do Diabo. A trilha sonora e o uso do silêncio são pensados para causar desconforto inconsciente. Harry Angel não está apenas fugindo de algo, ele se reconstruiu para não lembrar. O horror não vem do sobrenatural, mas da constatação de que a mente humana é capaz de se reinventar para sobreviver, mesmo que isso custe a verdade. O nome Angel é uma ironia máxima, né? Anjo caído, identidade fragmentada, espelho e reflexo, identidade rachada, verdade sempre deslocada. O ventilador, né? É o tempo girando em círculos, uma memória presa, inferno pessoal. Nova Orleans não é um cenário, é um estado espiritual. Sincretismo, culpa, pecado e fé misturados. O filme pode ser lido como um estudo sobre dissociação, repressão de culpa e construção de identidade como mecanismos de defesa. Tem inclusive cenas do Angel no primeiro contato dele lá com o hospital psiquiátrico, onde ele chega lá e apresenta um documento falso, né? Ele pega numa carteira onde tem vários documentos falsos, inclusive, para tentar acessar ali e conversar com a secretária do hospital. Então é interessante como identidade é uma questão bem forte nesse filme, né? O desfecho de Coração Satânico não é apenas um plot twist, né? Ele é uma sentença. Tudo o que parecia investigação externa era, na verdade, uma jornada interna de negação. O filme revela que o mistério nunca esteve fora, estava dentro do protagonista. A revelação final reorganiza retroativamente cada cena anterior. Nada muda, exceto a tua compreensão de tudo. The flesh is weak, Johnny. Only the soul is immortal. And yours belongs to me. I know who I am! I know who I am! Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero agradecer vocês pela audiência de sempre, por terem me acompanhado até aqui. Se gostaram desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Lhe convido a se inscrever no meu canal. Deixe aqui nos comentários o que acharam do vídeo, o que acham do filme. Já tinham percebido todos esses detalhes, tinham feito esses paralelos, querem acrescentar algo a essa narrativa? Não se esqueçam que aqui na área de comentários é um espaço para fazer com que essa comunidade siga crescendo. Agradeço vocês por terem ficado até aqui, um beijo e até mais.